Havendo um número legal sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Osório para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Desculpem. A presidência dos trabalhos da ordem está reaberta a sessão. Antes de mais nada, eu quero comunicar ao plenário que a presidência já determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos ocorridos na sessão do dia 7 de novembro, no dia 17 de novembro do corrente ano, sexta-feira passada. Anuncio em tramitação ordinária, em continuação da votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1139-A/2015, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviços, de controle de vetores e pragas urbanas e da outras providências. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em votação. Anuncio. Em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1933. A/2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Prematuridade e da outras providências. Em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 3.160/2014, de autoria do deputado Gilberto Palmares, que declara a Folia de Reis como patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Cultura favorável e de Orçamento e Finanças, Fiscalização, Financeiro e Controle favorável. Relatores deputados André Siriano, Márcio Pacheco e Pedro Fernandes. Em votação. Senhores que aprovam, aprovado, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, o deputado Osório. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Gilberto Palmares pela aprovação do projeto de lei 3160/2014, que declara a Folia de Reis como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizar o deputado por essa iniciativa. É, de fato, uma manifestação cultural de extrema importância do nosso Estado, que merece ser ressaltada e protegida. E gostaria de aproveitar o ensejo de comunicar a todos os membros do plenário que no próximo dia 30 de novembro, às 10 horas, aqui mesmo no plenário Barbosa Lima Sobrinho, nós teremos a instalação da Frente Parlamentar em defesa do patrimônio material e imaterial, artístico, cultural do Estado do Rio de Janeiro. E convidando todos os parlamentares a fazerem parte dessa frente parlamentar. Deputado Gilberto Palmares é membro fundador dessa frente parlamentar, assim como o deputado Mink. Por isso, senhores deputados, no próximo dia 30, a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Fato relevante, uma vez que o nosso Estado é o detentor do maior patrimônio ao ar livre e também imaterial do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto. Para declarar o voto, o deputado Carlos Mink. Presidente Wagner Montes, eu quero declarar que eu votei favoravelmente ao projeto 3160 do meu companheiro Gilberto Palmares. Eu acho o tema muito relevante, muitos conhecem, mas muitos desconhecem. Quando eu ainda era professor de Geografia da UFRJ, Gilberto Palmares, eu orientei uma tese de mestrado de um conhecido seu, professor Antônio
vice-presidente do Simpro, pai do Vinícius, que foi presidente do Sindicato dos Bancários. O tema da tese era Folia de Reis, como ela se organizava no espaço, como era uma porta de entrada dos nordestinos, identidade cultural. Então tem uma série de questões relevantes, muito além daquele dia que circulam, vão nas casas, tem o palhaço, pede e tal. Tem um conteúdo muito forte. Então, eu queria dizer, deputado Gilberto, que eu me associo, eu gosto do tema, orientei uma tese de mestrado sobre isso, aliás, de um colega seu, de um companheiro seu, pai de um outro companheiro seu, e meu também, e queria também me congratular com a iniciativa do deputado Carlos Osório de ter constituído essa frente, nos convidou a ambos e nós integramos ela, e está ligado nisso, e sobretudo, deputado Osório, em tempos de censura, em tempos de obscurantismo, muito oportuna a defesa de todas as formas de expressão cultural. Obrigado, presidente. Anuncio projeto de lei 3238/2014, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que considera de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Macaé, a PAI de Macaé. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Normas Internas e Proposições Externas favoráveis. Favorável. Relatores, deputados Paulo Melo e Rosenberg Reis. Em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o deputado Dr. Júlio Iannelli. Senhor presidente, eu vou repetir aqui o que já falei anteriormente. Parabenizar o deputado Márcio Pacheco a respeito desse projeto que reconhece como de interesse público a PAI de Macaé. Mas eu gostaria de chamar a atenção, senhor presidente, por uma outra situação, em relação ao teste do pezinho. O teste do pezinho que foi desviado do Instituto Estadual de Endocrinologia e Diabetes, como vinha sendo feito, por sinal muito bem feito, para a PAI do Rio de Janeiro. Isso levou um atraso. Eu estava na sessão do Conselho de Saúde, 177 mil exames ficaram para trás. 177 mil exames. E aí, em determinado momento, diante da pressão popular, das denúncias dentro do Conselho Estadual de Saúde, o secretário de Saúde declarou que 104 mil resultados foram liberados, senhor presidente. 104 mil resultados foram liberados. Entenda bem, nos 104 mil exames liberados, esse teste do pezinho ele serve para avaliar 7 doenças que incidem nas crianças e que precisam ser tratadas de imediato, sob pena de dano neurológico e sob pena de morte para essas crianças. E aí, quando acompanhamos os resultados apresentados, dos 104 mil exames apresentados, só um foi positivo para fenilcetonúria. E nenhum exame foi positivo para fibrose cística. 2 doenças que precisam ter uma intervenção médica por causarem dano para as crianças. Então, me preocupa, deputado Márcio Pacheco, como podemos aceitar que esse resultado seja referendado pela saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, porque foge completamente da estatística esperada. Isso é um grande absurdo. Desmantelaram, senhor presidente. Desmantelaram o que o IED vinha fazendo com a melhor qualidade e soltaram um resultado que foge a todas as estatísticas médicas esperadas. Isso precisa ser visto por essa casa. Abriu uma discussão ampla com a participação do secretário. Nós tivemos aqui uma audiência, uma reunião na Comissão de Saúde, mas eu tenho absoluta certeza que isso precisa avançar mais, porque estamos causando a possibilidade de um enorme risco para as crianças desse Estado.
Declaração de voto, presidente. Doutor Julianelli, a sua preocupação é a nossa preocupação com o resultado, objetivando o caso das APAES, que não é só a APAE do Rio, a APAE de Macaé, são todas as APAES que estão largadas, que estão sem apoio nenhum. Portanto, parabéns pela sua declaração de voto. Declaração de voto do autor do projeto, deputado Márcio Pacheco. Primeiro, presidente, agradecer aos deputados. Considerar de utilidade pública a APAE de Macaé é muito importante, visto o atendimento que realiza. E eu queria aproveitar a excelente fala do deputado Dr. Julianelli e pedir a Vossa Excelência um minutinho de atenção a respeito de vossa fala. A Comissão da Pessoa com Deficiência nessa casa acompanhou exatamente a pauta da qual Vossa Excelência dirige há pouco para nós, a questão do exame do pezinho. E eu queria, muito respeitosamente, divergir de Vossa Excelência num quesito, porque a comissão acompanha o IED na feitura dos testes há 2 anos. E o resultado é péssimo. O IED, nós temos relatórios claríssimos a respeito da não feitura e a não entrega dos exames do pezinho feitos pelo IED. E por esta razão, a Secretaria de Saúde do Estado referendou a APAE do Rio de Janeiro para recomeçar os testes. O que quero dizer é que, por conta do referendo da Secretaria de Saúde, o não repasse das verbas do Estado conclui-se no não cumprimento dos exames. O que eu quero propor a Vossa Excelência, e que poderíamos fazer em conjunto, é uma audiência pública na Comissão da Pessoa com Deficiência, visto que o resultado do não exame do pezinho desemboca em inúmeras deficiências. Iria propor a Vossa Excelência que juntos pudéssemos fazer mais uma vistoria a respeito do tema, para que a gente possa debater de novo a importância do exame e saber como está hoje. Por quê? Porque não só a APAE, como servidora, deve ser fiscalizada, mas o governo do Estado precisa também dar conta do repasse a esse recurso, uma vez que o seu instituto estadual não estava prestando o devido serviço. Como o Estado não estava prestando o serviço, terceirizou o serviço na APAE do Rio de Janeiro, que possui um laboratório de excelência na Tijuca. Por esta razão, quero convidar a Vossa Excelência, que é da área de saúde, para que juntos possamos convocar uma audiência pública a esta casa, o secretário de Saúde, os diretores do IED, que já perderam a possibilidade de fazer, e chamemos a APAE para entender a realidade e convidar o Conselho de Saúde e os demais conselhos. Acho que esse debate é fundamental e apresentarei juntamente o relatório que a comissão acompanhou de todas as visitas que fizemos. Obrigado, agradeço em trazer a pauta e eu quero sugerir uma audiência o mais rápido possível. Presidente, só breve. Pois não. Deputado Márcio Pacheco, essa fala que eu trouxe aqui, eu trouxe baseado numa reunião oficial do Conselho para tratar especificamente do teste do pezinho e dizer para Vossa Excelência que eu estava presente. Não foi com o assessor, não, eu estava lá. Estava lá os responsáveis pelo IED também, estava lá a enfermeira responsável por esse setor da Secretaria Estadual de Saúde. Foi uma audiência extraordinária do Conselho, exclusivamente para tratar do teste do pezinho. E essa fala que eu fiz aqui, Vossa Excelência me permita, é dizer que foi baseado naquilo que foi colocado lá, né? E chamou a atenção os números que foram apresentados. Aqui agora se fala em 104 mil, mas a enfermeira responsável, me perde o nome aqui agora, mas ela falou em 177 mil exames atrasados. 177 mil. Do próprio IED. Não, sim. A partir de quando estava, segundo ela, foi destinado à APAE. Então, eu quero propor, Vossa Excelência, uma audiência pública. Eu não estou aqui defendendo a APAE. Pelo contrário, eu defendo o serviço público que recebam e façam o exame do pezinho. Agora, quero propor, Vossa Excelência, que vamos trazer os dados, mas nós traremos os dados do IED, e que são catastróficos. Catastróficos. Bem, vamos pedir aos deputados que discuta-se isso na audiência pública, que eu achei a ideia muito boa também. Presidente, só para registrar com relação a esse debate, houve uma audiência pública da Comissão de Saúde aqui na casa e eu indaguei o secretário de Saúde sobre essa substituição
do IED pela PAI. E as explicações dadas foram absolutamente insuficientes em todos os sentidos. É fundamental que haja uma audiência pública, mas que a Secretaria de Saúde já traga as explicações Perfeito. e as informações. Porque o que aconteceu na audiência da Secretaria de Saúde foi basicamente uma enrolação, porque o secretário não conseguiu dizer, por exemplo, a causa desse atraso, a mudança no valor de cada exame, de cada procedimento. Foram todas respostas evasivas. É fundamental que a gente aprofunde essa discussão. Muito boa ideia também do deputado Flávio Serafini, que a Secretaria já venha com os dados que serão requeridos ou sobre os quais serão perguntados aqui na audiência. Anuncio projeto de lei 1228/2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que altera a lei 3601/01, de 11 de julho de 2001, e dá outras providências. Pareceres: comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, da pessoa com deficiência favorável, de servidores públicos favorável, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores: deputados André Lazzaroni, Márcio Pacheco, Nelson Gonçalves e Zaqueu Teixeira. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Anuncio projeto de lei 1862 de 2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que inclui o doador regular de sangue nos grupos prioritários para a imunização contra o vírus influenza A, H1N1, no âmbito da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saúde favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores: deputados Rogério Lisboa, Dr. Julianeri e Luiz Paulo. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Já está em processo de votação. A discussão vai ser aqui embaixo. Anuncio projeto de lei número 2507/2007, de autoria dos deputados Gilberto Palmares e Dr. Giulianelli, que determina a inclusão na carteira de identidade e/ou carteira nacional de habilitação da condição de diabético para os portadores da doença. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas, e de saúde favorável. Relatores: deputados Paulo Melo e Flávio Serafini. Em votação, as emendas da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 3136/2017, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o último domingo de setembro como dia do reencontro dos paracambienses ausentes. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, com emenda. Relator: deputado Carlos Mink. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 3151/2017, de autoria do deputado Eliomar Coelho,
que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Festival de Comunicação Sindical e Popular. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Cultura favorável. Relatores, deputados Carlos Mink e o Anderson Nogueira. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Anuncio projeto de lei 3335/2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que inclui no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro o dia 17 de outubro, como Dia Estadual da Democratização da Comunicação e do Combate ao Monopólio da Mídia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Chiquinho da Mangueira. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira. Presidente, quero registrar meu voto de abstenção. eu quero registrar o voto contra e justificar o meu voto, por favor. Pois não, deixa eu provocar o resultado. A presidência chama os trabalhos à ordem e anuncia. Anuncio projeto de lei 3335/2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que inclui no anexo da consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro o dia 17 de outubro como Dia Estadual da Democratização da Comunicação e do Combate ao Monopólio da Mídia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade. Relator, deputado Chiquinho da Mangueira. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registro o voto contrário do deputado Wagner Montes. Está em primeira, retornará em segunda. Voto contrário meu, do deputado Flávio Bolsonaro. Abstenção. Do deputado Milton Rangel de abstenção, de contrário. Deputado Abstenção. Luiz Paulo, abstenção. Abstenção do deputado Samuel Malafaia. Bem. Para a declaração de voto, presidente. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Para a declaração de voto, deputado Flávio Bolsonaro. Presidente, no momento em que vivemos tempos de completa inversão de valores, eu sempre que ouço essa expressão de democratização da mídia, em especial do ex-presidente, futuro presidiário Lula, é sempre no sentido de impor a sua preferência político-partidária, ideológica, contra aqueles veículos que, porventura, o ataquem. Então, sempre que Lula usa a expressão de democratizar a mídia, é em tom ameaçador, é em tom de censura. Eu faria uma emenda a esse projeto, mas preferi, em primeira discussão, apenas registrar o voto contra e apresentei hoje, acabo de protocolar na mesa diretora, um projeto de lei para criar o Dia Estadual da Mídia Livre e Sem Censura, para ficar bem clara qual é a minha posição sobre o tema. Senhor presidente, para declarar voto... A presidência aproveita, e por motivos óbvios, como vocês estão vendo aqui, aproveita para dizer o seguinte: meu voto contrário registra-se porque sem uma imprensa livre não se consegue uma democracia de verdade. E a presidência registra também o voto contrário do deputado Carlos Macedo. O deputado Milton Rangel, para a declaração, o deputado Paulo Ramos, para a declaração de voto. Desculpe, deputado. Primeiro, alertar Vossa Excelência que Vossa Excelência, presidindo a sessão, não pode declarar voto. Vossa Excelência, se quiser declarar o voto, Vossa Excelência desce ao plenário, se equiparando aos demais parlamentares para declarar o voto. Vossa Excelência, já de outras vezes, tem até debatido projetos, estando presidindo. Então, só quero alertar a Vossa Excelência que, presidindo a sessão,
Vossa Excelência proclama o resultado. Não é deferido ao presidente declarar voto na presidência. Deputado, então, fazendo esse queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Não me faça apelo, deputado. Não. Queria fazer um apelo a Vossa Excelência, independente do nosso mandato, de ser meu colega parlamentar. Vossa Excelência é meu amigo há muito tempo. Queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Como eu estou presidindo aqui a sessão, inclusive na cadeira de rodas, para colocar aqui já foi grave. Eu teria que descer aí para fazer a minha declaração de voto. Gostaria que Vossa Excelência, neste caso hoje, Não, senhor presidente. Nem nesse caso, nem em qualquer outro. Sabe por quê? Quem reivindicou que Vossa Excelência, por ser o primeiro vice-presidente, assumisse a presidência, e Vossa Excelência resistiu, usando esse mesmo argumento, eu estou agora registrando que eu não estou entendendo se Vossa Excelência tem condições de presidir ou não tem condições de presidir por questões de saúde. Então, cada momento, Vossa Excelência assume uma posição, mas eu não quero, eu quero somente declarar o meu voto. Só para falar que essa não é a posição no plenário não, tá, presidente? Todos aqui são sensíveis e entendem a situação de Vossa Excelência. Deputado Paulo Ramos, quando o fato aconteceu, eu fiquei só aí. Eu estando só no plenário, é mais fácil eu declarar meu voto aí. O que eu estou fazendo, estou declarando meu voto daqui, só por uma questão de mobilidade hoje. São duas questões distintas. Duas questões distintas. Uma é que Vossa Excelência alegou que não tinha condições de saúde para presidir. E aliás, foi em outra situação, deputado. Aliás, foi num momento delicado. Porque disseram aqui que Vossa Excelência ia assumir a presidência para tomar determinada iniciativa. E o deputado Jorge Pisciani, presidente, mesmo estando doente, voltou correndo, veio aqui para presidir, para não deixar Vossa Excelência fazer aquilo que eu nem acreditei, mas foi insinuado. Mesmo depois, Vossa Excelência, reconhecidamente, enfrentando dificuldades de saúde, não assumia a presidência. E eu aqui fiz a mesma interpelação. O deputado Wagner Montes é o primeiro vice-presidente, tem que assumir a presidência. E Vossa Excelência argumentou, até me comoveu, porque eu compreendo. Mas agora, aí Vossa Excelência assume a presidência, eu não vi razão a Vossa Excelência manifestar o voto. Se Vossa Excelência já votou contra da presidência, Vossa Excelência se limite aliás, o presidente só vota em caso de empate, mas mesmo assim, Vossa Excelência fez questão de manifestar da presidência o seu voto contrário à iniciativa do deputado Valdec Carneiro. E também não pode, de qualquer maneira, faça Vossa Excelência o que Vossa Excelência entender que deva fazer, porque aqui está assim agora, cada um tem que fazer mesmo o que entende, qualquer que seja a norma, qualquer que seja, isso mesmo, não tem problema, mas eu quero declarar o meu voto. Então, deputado, em respeito à sua colocação, a presidência chama os trabalhos à ordem e pede para a taquigrafia retirar a minha declaração de voto. Para declarar voto, o deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, todos sabem que existe no Brasil o monopólio da mídia. Todo mundo sabe. Existe uma luta antiga pela democratização da informação, uma luta antiga que prosperou principalmente durante o período pós-64. Onda livre, defesa das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, uma luta muito grande. Quem se insurge contra essa expressão do combate ao monopólio da mídia, certamente será vítima dela. Quem está aliado, ou atrelado, ou trabalhando para algum meio de comunicação dominante, ou quem faz parte de um projeto político que incorpora a mídia dominante,
através do monopólio, que fique muito feliz. Mas a bem da verdade é inegável. Ninguém pode deixar de ver e de reconhecer que poucas famílias controlam os meios de comunicação no Brasil. Ninguém pode deixar de reconhecer que quem controla a TV Globo controla estações de rádio, controla jornais. Quem controla a TV Record controla estações de rádio, controla jornais. Quem controla a TV Bandeirantes, todo mundo sabe disso, pô. Então, pode ser contra o projeto, mas não reconhecer que existe não só o monopólio, a ditadura da mídia. Se não compreende isso, certamente, e mais, nós estaremos aqui convivendo. Há aqueles que pensam que vão fazer média com a Rede Globo ou outras redes de comunicação, seguramente estão na porta, serão alcançados por ela. Para a declaração de voto, deputado Milton Rangel. Senhor presidente, votei contrário ao projeto, com todo o respeito que tenho ao companheiro, colega de parlamento, Valdec, mas eu quero dizer que a gente vê um discurso num momento em que o Partido dos Trabalhadores vira oposição. Eles ficaram 13 anos usufruindo disso que eles dizem que é o monopólio da mídia. 13 anos sentado na cadeira e não fizeram nada para combater o monopólio da mídia. Agora, falar que o governo que está lá é golpista e querer combater o monopólio da mídia é muito estranho. Então, o que eu quero declarar o meu voto contrário é contrário a esse tipo de atitude política, incoerente, principalmente. Eu sou a favor, sim, da imprensa livre, da imprensa sem censura e da imprensa que possa dizer o que quiser e principalmente, senhor presidente, da livre iniciativa. Muito obrigado. Para a declaração de voto, o autor do projeto, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu agradeço a grande maioria que votou favoravelmente ao projeto e fiquei espantado ouvindo, embora respeitosamente, algumas declarações de voto. A impressão que eu tenho é que não leram o projeto. Esse projeto nada tem a ver com liberdade de imprensa, deputado Wagner Montes, nada tem a ver com isso. Tampouco tem a ver com uma questão partidária, que foi invocada aqui por 2 deputados. Uma questão de convicção. Eu acho que um fator de democratização de qualquer sociedade é desconcentrar o controle da mídia, evitar a formação de oligopólios. Não é normal que num país como o Brasil, menos de 10 famílias controlem os grandes veículos de comunicação em todo o Brasil. Isso não é nada democrático, isso não tem nada a ver com conteúdo. Eu acho que as televisões, os jornais e as revistas têm que publicar o que bem entenderem. Eu sou radicalmente contrário a qualquer tipo de intervencionismo de conteúdo. Agora, a controladoria desses veículos, como no Brasil, aliás, isso não acontece em nenhum outro país do mundo, em nenhuma outra sociedade efetivamente democrática, a mídia está tão concentrada, tão oligopolizada como está no Brasil. Então o projeto é apenas isso, é um dia estadual para que a gente possa discutir, debater formas alternativas para democratizar os veículos da mídia, o controle acionário, para que haja mais incentivos à mídia alternativa, à imprensa comunitária. Portanto, é disso que trata. Eu ouvi Vossa Excelência com toda atenção, não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com liberdade de imprensa. Eu sei que Vossa Excelência retirou. É apenas um combate que eu faço de maneira convicta contra a concentração absurda no Brasil, concentração econômica e, consequentemente, isso representa um poder político. É um dos oligopólios mais poderosos do Brasil e por isso eu acho importante que o Rio de Janeiro, que é um estado de vanguarda, tenha um dia estadual que defenda a democratização dos veículos. Mídia alternativa, mídia popular, a grande mídia, todas devem informar. E a gente não pode ficar limitado apenas a 6, 7, 8 famílias que publicam aquilo que bem entendem. Eu acho que devem continuar publicando o que bem entendem, mas é preciso haver uma diversificação do controle desses veículos de comunicação. Esse é o teor do projeto, nada tem a ver com liberdade de imprensa. Obrigado, senhor presidente. O projeto retornará em segunda discussão. Para a declaração. Para a declaração de voto, deputado Geraldo Moreira. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Valdec Carneiro por essa grande iniciativa. Na verdade, todos os homens e mulheres desse país que prezam pela democracia verdadeiramente têm que ter preocupação com a democratização dos meios de comunicação.
Por exemplo, a questão da televisão. Ela é uma propriedade do governo. Ela vai pelo ar. E o ar pertence à nação. Por isso há uma concessão para que uma entidade particular explore esse serviço. Só que esse concessionário não pode fazer da concessão aquilo que quer fazer. Ele não pode, de forma nenhuma, vender interesse ou representar interesse que não seja unicamente o compromisso com a notícia, seja ela qual for. Então, a democratização dos meios de comunicação é, na verdade, sustentar o que nós temos de elementar na democracia, que é o direito do cidadão e da cidadã de receber informação, informação verídica, informação sem manuseio, informação sem distorcer o verdadeiro rumo dos fatos, baseado e orientado em grandes interesses, principalmente interesses econômicos. Então é fundamental para a democracia no Brasil que nós tenhamos e lutamos permanentemente pela democratização dos meios de comunicação. Quem fala aqui, presidente, não está falando por acaso, não. Participei ativamente, há quase 40 anos atrás, das grandes manifestações desse país, que clamavam dia e noite pela liberdade de expressão e pela liberdade da mídia e liberdade da imprensa, por uma imprensa livre e democrática. E nessa época, os grandes canais de comunicação que viviam sob a batuta dos generais também concordavam conosco, não é, deputado Mink? Exatamente. E dizia para a gente, não, vamos lá, nós queremos uma imprensa livre. E a gente, quantas passeatas na Rio Branco, quantas passeatas no aterro do Flamengo, pedindo exatamente isso, liberdade de imprensa, que a gente tenha uma mídia livre e democrática para que o povo brasileiro possa ser informado com a informação correta e certa. Esse era o nosso propósito e é o que fizemos. Gastei a minha juventude toda fazendo isso. E eu hoje vejo essa mídia pela qual eu lutei para que fosse democrática, para que fosse livre, sendo representante de interesses e, às vezes, interesses contra o povo brasileiro. Muito obrigado. Senhor Para presidente. declarar voto, o deputado Carlos Mink. Presidente, deputados, declaro que votei favoravelmente ao projeto de lei 3335 do meu companheiro Valdec Carneiro, que inclui na data o Dia da Democratização da Comunicação e do combate ao monopólio da mídia. Quero dizer, deputado Valdec, há muitos anos atrás, Vossa Excelência não era deputado ainda, se não me engano era secretário de Educação em Niterói, talvez. Nós criamos aqui na Assembleia um fórum de rádios e TVs comunitárias pela democratização da mídia. Esse fórum existiu 8 anos. E nós aprovamos leis, deputado Wagner Montes, originadas desse fórum. Uma delas garante 1% da publicidade para as rádios e TVs comunitárias. É lei. A gente não conseguiu fazer o cumpra-se dela, só em 1 ou 2 anos, mas é lei. A outra que nós conseguimos aprovar, deputado Marcelo Freixo, foi a que criou o Conselho Estadual de Comunicação Social, há 10 anos atrás. Aliás, foram vetados vários artigos, ficou só um conselho sem conteúdo. Eu fiz um outro projeto de lei que, aliás, passou por uma comissão que Vossa Excelência preside, Comissão de Direitos Humanos, que deu até parecer favorável, botando o conteúdo desse conselho, que já é lei estadual, diria, há pelo menos uns 14 anos. Então, eu quero dizer, concordando com os deputados que me antecederam, né? Deputado Geraldo Moreira, outros deputados que me antecederam, dizer que nós somos contra a censura. Nós recentemente fomos para a rua, eu fui inclusive com o deputado Marcelo Freixo, uma manifestação de artistas que o eixo era contra a censura e o obscurantismo. Vários jornalistas, tanto da imprensa formal quanto da imprensa alternativa. Recentemente, onde está o deputado Gilberto Palmares? Recentemente, eu organizei, deputado Freixo, uma audiência pública contra as agressões a jornalistas da mídia formal e da mídia alternativa. E veio aqui
sindicato de jornalistas, mídia ninja, todos. E veio também os coronéis da PM, Polícia Civil, discutir o que estava acontecendo, que jornalistas que filmam, muitas vezes têm suas máquinas apreendidas, seus aparelhos apreendidos, levam porrada em vários locais, e várias dessas vítimas estavam presentes nessa... Essa audiência foi aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses atrás. Então, como disse o deputado Geraldo Moreira, nós defendemos a liberdade de expressão desde o tempo da ditadura militar. Então, que ninguém tente colocar nos progressistas o carimbo de sermos... Porque enquanto muitos defenderam a ditadura militar, nós fomos às ruas defender o fim da censura e a liberdade de expressão. Então, por isso, o meu voto favorável ao projeto, favorável à liberdade de expressão, lembrando que o Fórum pela Democratização da Comunicação e Apoio à Rádio e TVs Comunitárias tem mais de 15 anos que ele existiu aqui, aprovando 2 leis propostas por esse fórum. Obrigado. Para a declaração de voto, deputada Zeidan. Eu quero declarar meu voto favorável ao projeto 3335, deputado Valdec Carneiro, da minha bancada do Partido dos Trabalhadores. E como jornalista que sou, reforçar uma fala, respondendo a alguns deputados que me antecederam aqui, de que a censura é uma luta praticamente de todos, é um consenso. Nós sabemos que existe uma censura camuflada, existe uma ditadura clara nos meios de comunicação a partir do monopólio da informação. Nós sabemos hoje que poucas famílias detêm os maiores veículos de comunicação nesse país. Bota aí umas 6 famílias, né, que dominam a veracidade, entre aspas, e a informação que tem que ser veiculada para o nosso povo brasileiro. Então, esse projeto do deputado Valdec reforça, sim, a mídia alternativa, reforça a mídia comunitária, reforça os jornais do interior das nossas cidades, por todo o país. E o Estado do Rio de Janeiro precisa ter uma informação livre. Então, não só a minha bancada, a bancada do PT, mas como demais bancadas aqui, nós defendemos uma imprensa livre e a democratização, sim, porque hoje nós não vivemos democracia da informação, seja ela em qualquer estado desse país, uma vez que há uma manipulação nítida, clara, do que deve ser veiculado dentro das casas das nossas famílias brasileiras. Parabéns, deputado Valdec Carneiro. Pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, sexta-feira nós fizemos aqui uma sessão extraordinária das mais tensas da história do parlamento. Foi tomada uma decisão, foi amplamente discutida na sociedade. Hoje nós retomamos os trabalhos, a pauta está sendo votada, mas houve uma sessão do Tribunal Federal que acaba de tomar uma decisão por 5-0, da retomada da prisão dos 3 deputados, citados no caso, e nós aqui não temos uma informação, pelo menos oficial da Casa, do que está acontecendo. Então, eu queria solicitar à mesa diretora, não exclusivamente Vossa Excelência, mas a mesa diretora, que pudesse se pronunciar para o conjunto dos deputados se a LERJ foi notificada, qual é o teor da notificação, o que está se exigindo da LERJ, para que as informações oficiais possam ser de conhecimento do conjunto do parlamento. Então é importante que isso possa, porque senão a gente vai estar votando, a gente está recebendo informações pelos meios de comunicação, as informações estão truncadas, então que a informação oficial possa ser passada pela mesa diretora que responde, nesse caso, por isso, e que isso pudesse chegar ao conjunto de deputados, pelo menos até o final dessa sessão, para que a gente, e repetindo os pontos fundamentais, a LERJ foi notificada? Qual o teor da notificação? Quais as ações que a LERJ vai tomar em função da decisão do tribunal? Que o conjunto de deputados, não só os da mesa diretora, pudessem se posicionar, enfim, ter conhecimento desses fatos. Agradeço a você. Deputado Marcelo Freixo,
já foi determinado ao secretário da mesa que atenda à solicitação de Vossa Excelência. Anuncio, em primeira discussão, terceiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução número 559/2007, de autoria dos deputados Milton Rangel, Paulo Ramos, Carlos Osório, Ana Paula Rechuan, Fatinha e Marta Rocha, que altera a resolução 810/97 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, acrescentando o inciso 37º ao artigo 25 e ao parágrafo 37 do artigo 26 deste regimento. Esgotado o tempo para recebimento de emendas, o projeto recebeu 5 emendas e retornará às comissões técnicas para parecer sobre o projeto e sobre as emendas. Anuncio votação em discussão única. Deputado Marcelo Freixo. Deputado Marcelo Freixo. Não estando... O deputado está no plenário. Foi informado agora pela Secretaria da Mesa que até o momento não chegou nenhuma notificação do Tribunal Regional Federal. Anuncio em votação única, em discussão única, projeto de resolução número 562/2017, de autoria dos deputados Geraldo Moreira, Zeidan, Gilberto Palmares e Valdec Carneiro, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor senador da República, Paulo Paim. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Dica. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Voto contrário do deputado Flávio Bolsonaro. Anuncio projeto de resolução 563/2017, de autoria do deputado Marcelo Simão, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao capitão bombeiro militar Robson Clementino da Silva, identidade 037893 CBMERG. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Dica. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução 567/2017, de autoria do deputado Renato Cozzolino, que concede medalha Tiradentes ao coronel bombeiro militar João Luiz Oliveira de Moraes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Dica. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio requerimento 337/2017, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene comemorativa ao Dia Estadual da Economia Solidária e entrega de moções de aplausos e congratulações a diversas personalidades. Parecer da mesa diretora favorável. Relator, deputado Marcos Vinícius. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Incluído na ordem do dia
de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Um momentinho, por favor. Anuncio em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2833/2017, de autoria do deputado Jânio Mendes, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro Animal, SECRA, e dispõe sobre a reprodução, criação e venda de animais domésticos e domesticados no Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, de Economia, Indústria e Comércio, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Educação e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, considero o projeto de lei constitucional, exceto o artigo 22, no qual proponho que façamos uma emenda modificativa ao artigo 22, onde está escrito: o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Leia-se, artigo 22, o Poder Executivo regulamentará esta lei. Então, parecer é pela constitucionalidade, com emenda modificativa ao artigo 22. Pela Comissão de Meio Ambiente, deputada Fatinha. Não se contando presente, deputado Carlos Mink. Eu vou dar com a CCJ. Senhor presidente, favorável com o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nobre deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o projeto está em primeira discussão. Há muitas emendas que foram apresentadas, inclusive por mim. Há uma comissão especial na casa tratando do tema. Há uma comissão permanente que está prestes a ser criada. Então, para não interromper a tramitação do projeto nesse momento, e sem prejuízo das várias emendas que foram apresentadas, que vão permitir um aprofundamento da discussão, nesse momento, parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada Márcia Giovanni. Favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt, que se encontra licenciado. Deputado Valdec Carneiro. Bom, naturalmente vou acompanhar aqui o parecer da Comissão de Economia, favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Chiquinho da Mangueira. Luiz Martins. Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável com a emenda modificativa ao artigo 22, feito pela CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir o deputado Osório, em seguida o doutor Julianelli. Vossa Excelência dispõe 7 minutos e meio. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Subo essa tribuna para discutir o projeto de lei 2833 de 2017, de autoria do deputado Jânio Mendes, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro Animal, CREA, e dispõe sobre a reprodução, criação
e venda de animais domésticos e domesticados no estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, essa Assembleia Legislativa instituiu em boa hora uma comissão especial de defesa, proteção e bem-estar dos animais, que eu entendo que deva ser o fórum para que a gente possa debater o aperfeiçoamento desse projeto. Entendo que o projeto tem mérito, ele visa estabelecer regras e salvaguardas no processo de comercialização, venda e também de doação de animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro, mas eu entendo que um projeto dessa amplitude, dessa complexidade e central para todos aqueles que defendem a causa animal no nosso estado, que esse projeto precisa de aperfeiçoamento. Eu mesmo, senhor presidente, apresentei 5 emendas a esse projeto, que acho que devam ser discutidas. Deputados como Valdec Carneiro também apresentaram um conjunto importante de emendas. Então, nós estamos requerendo pela Comissão de Proteção e Defesa, Comissão Especial de Proteção, Defesa e Bem-Estar dos Animais, uma audiência pública para que a gente possa reunir todos aqueles que militam na causa e ouvir contribuições de todos os interessados. Muito importante, pois pela abrangência do projeto, isso poderá ter impacto desde a doação de áreas específicas e entidades que fazem e trabalham nessa causa de doação, até mesmo na atividade comercial, uma vez que pet shops, por exemplo, pela legislação, podem seguir comercializando animais no nosso estado com algumas salvaguardas e alguns temas que existem divisões. Pelo projeto de lei apresentado, passa a ser proibido no âmbito do estado do Rio de Janeiro a comercialização, a permuta ou a doação de animais que não sejam esterilizados. Não existe um consenso com relação a esse tema. Por isso, pela complexidade da matéria, senhor presidente, eu apresentei um conjunto de emendas. Importante saudarmos a iniciativa do deputado Jânio Mendes, mas estou requerendo uma audiência pública pela Comissão Especial de Defesa dos Animais, que terá, obviamente, o convite especial ao deputado Jânio Mendes, autor do projeto, para que possamos ouvir, melhorar o projeto e termos uma legislação aprovada que atenda os interesses dessa causa tão importante no nosso estado e que precisa efetivamente de um aprimoramento na legislação. Por isso, senhor presidente, eu apresentei as emendas, acho que o projeto é meritório, mas precisa ser aprimorado e vamos ter a oportunidade de fazer isso através de uma audiência pública na Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, o deputado Dr. Julianelli. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos e meio. Obrigado, senhor presidente. Eu vou repetir aqui a fala do deputado Osório. Com certeza, o projeto tem muitos méritos. Provavelmente, ambiciona e será um marco regulatório nesse tema tão importante que é a comercialização, reprodução de gatos e cães. Mas eu concordo, o nosso mandato fez 7 ou 8 emendas, com certeza precisa, concordo com Vossa Excelência, precisa ser discutido de uma maneira clara com a sociedade. Todos nós sabemos, deputado Osório, o quão é importante para as pessoas esses animais de companhia. E quando regulamentamos, nós precisamos fazer não o que nós pensamos, mas o que a sociedade realmente espera dessa casa em termos de regulamentação. Sendo assim, eu sugeriria que nós tivéssemos aqui uma participação ampla de todos os segmentos, inclusive, se possível, de representantes de secretarias municipais a quem caberá o ônus da castração. Além dos assuntos que Vossa Excelência tratou aqui, eu queria ressaltar um ponto polêmico, que é a utilização dos recursos do FECAM para a castração de animais. É possível ser feito, mas precisa ser definido qual a participação do Conselho Gestor do FECAM. Como que ele vai opinar a respeito disso? Então, sugeriria, senhor deputado, a Vossa Excelência, que também estivesse aqui o presidente do FECAM, para opinar sobre esse ponto, né? Porque é realmente polêmico e precisa ser aclarado, clareado de uma maneira
que atenda, como eu falei, aos interesses da sociedade fluminense. Essa é a minha fala, presidente. Muito obrigado, deputado. Não havendo quem queira mais discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 35 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Osório. Senhor presidente, eu gostaria de requerer à mesa diretora, diante de todos esses casos, enfim, da situação que passa hoje a Assembleia Legislativa, enfim, com uma decisão hoje tomada pelo Tribunal Regional Federal da segunda decisão, pelos acontecimentos da última sexta-feira, que essa Assembleia Legislativa, que essa mesa diretora pudesse convocar amanhã uma reunião do Colégio de Líderes da Casa para esclarecer os parlamentares exatamente o que se passou na sexta-feira e o que se passou ou virá a se passar hoje a partir da decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região. Acho, senhor presidente, que esse é uma necessidade que os deputados têm para compreenderem o momento atual da Casa e compreenderem quais serão os próximos passos da mesa diretora vis-à-vis as decisões do Tribunal Regional Federal da segunda região, que, segundo Vossa Excelência, ainda não chegaram oficialmente a essa Assembleia Legislativa. Justamente por isso que eu não quero me anteceder à chegada do documento oficial do TRF. De posse desse comunicado oficial do TRF, a mesa não se furtará em marcar uma reunião do Colégio de Líderes. Quanto ao que aconteceu no entorno da Assembleia, eu já determinei a abertura de uma sindicância para apurar os fatos noticiados pela imprensa, conforme eu já tinha anunciado no início da sessão. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passe-se ao expediente final. E a presidência gostaria de convidar o deputado Valdec Carneiro, que assumisse a presidência do expediente final. Obrigado, deputado. Senhor presidente, apenas para registrar o meu voto de abstenção no projeto de autoria do deputado Valdec Carneiro com relação ao dia contra o controle da mídia, enfim, projeto Valdec Carneiro, registrar o monopólio da mídia. Por favor, pedir à mesa editora para registrar o meu voto de abstenção. Presidente, pela ordem, queria só registrar aqui minha solidariedade ao esforço de Vossa Excelência para assumir a presidência da Casa e dizer que pelo mandato, pelo meu mandato, pelo mandato do PCdoB, o senhor pode pedir a licença e falar enquanto deputado e também presidir daí de cima. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada enfermeira Rejane. Que a presidência determina que faça constar o voto de abstenção do deputado Osório no projeto do deputado Valdec Carneiro.
Bom, daremos início ao expediente final. Primeiro orador inscrito tem a palavra, é o deputado Dr. Giulianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Doutor Giulianelli, antes de Vossa Excelência iniciar, eu peço ao deputado Osório, porque eu tenho um compromisso na UERJ, que vai aqui me substituir na presidência. Obrigado. Com a palavra, deputado Dr. Giulianelli. Obrigado, deputado Osório, Carlos Osório, que preside o expediente final. Nós vimos essa situação que aconteceu hoje aqui. Vivenciamos aquilo que nos preocupa muito em relação ao futuro político desse Estado. Mas também, nesse meu primeiro mandato, vemos uma situação que, a princípio, no princípio do mandato, poderia parecer impossível. A vontade popular pressionando soluções de seu interesse. Não cabe aqui qualquer juízo de valor. Eu não manifestei isso no meu voto ontem. O Estado do Rio de Janeiro encontra-se de joelhos. Encontra-se de joelhos não pela vontade do povo, mas pela vontade dos governantes desse Estado. Isso é importante ser dito. O governador Pezão não consegue conter a violência e o caos social. O governador Pezão não tem mais alternativas para o Estado do Rio de Janeiro. E é importante, no momento de agudização dessa crise, que as decisões judiciais sejam respeitadas. Foi essa a minha manifestação, entendendo que o voto meu como deputado é um voto político e não deve se basear em outra coisa, senão o meu entendimento do que seja a vontade popular. Feito esse preâmbulo, eu gostaria de colocar que não é possível que essa crise continue a cobrar da população que mais precisa nesse Estado. Aquela que depende dos serviços públicos de saúde, principalmente. Que atualmente, deputado Eliomar, está havendo aquilo que chega perto de um genocídio, de uma mortandade. Os hospitais públicos estão fechando leitos de oncologia, ou por falta de pessoal para atender, como no caso do Hospital Pedro Ernesto, ou no caso de outros hospitais, como o Hospital da Piedade, que fecha esses leitos por falta de medicamentos e materiais médicos. Todos nós sabemos aqui, mesmo sem ser de área de saúde, que quem tem câncer precisa de um tratamento com a maior brevidade. Quem tem câncer corre contra o tempo quando se pensa em cura. O simples aumento de sobrevida, hoje em dia, não é o objetivo que se espera de um tratamento oncológico. O que se espera hoje é exatamente a cura. E a cura só virá com um diagnóstico precoce e com tratamento efetivo iniciado no mais curto espaço. Nós estamos no Estado do Rio de Janeiro regredindo em termos de tratamento de câncer em função dessa crise
política, ética e econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro. Então é muito importante, e eu tenho falado aqui com meus colegas, é muito importante que realmente se avance no sentido de apurar todas as denúncias, que se penalize aqueles que são responsáveis, porque nós não sairemos dessa crise econômica se não resolvermos a crise ética e a crise política. Na minha maneira de entender, ficaremos purgando durante todo o ano de 2018 sem solução para esse problema, se isso não for levado a sério e com a profundidade necessária. E aí, exatamente por entender que um mandato de deputado deve priorizar acima de qualquer coisa o interesse popular, por trabalhar na área de saúde pública, e entender que o sacrifício das pessoas que procuram o serviço público chegou a limites inaceitáveis, é que eu entendo que é necessário realmente avançar na busca dessas soluções, avançar de uma maneira efetiva. E aí, com a participação de todos, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, mas acima de tudo, terminando aqui minha fala, da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, que precisa entender esse momento necessita, impõe a participação efetiva da população, que não pode deixar de vir para aqui, para a porta desse palácio, para ir para a porta do Palácio Guanabara, exigir o seu direito constitucional. Sem isso, não vamos resolver essa crise. A população do Rio de Janeiro precisa, deve e fará com que a solução que vai de encontro aos seus interesses prevaleça, tanto nessa casa, quanto no Judiciário, mas principalmente no Palácio Guanabara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Giulianelli. Próximo orador inscrito, o deputado Marcelo Freixo. Vossa Excelência tem 10 minutos pelo tempo regimental. Deputado Marcelo Freixo está solicitando que nós possamos fazer uma inversão da ordem. Próximo orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos pelo tempo regimental. Em seguida do deputado Luiz Paulo, terá a palavra o deputado Marcelo Freixo. Com a palavra, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, líder do PSDB. Senhor presidente, hoje, no plenário dessa casa, muitas dúvidas ficaram entre o conflito de competências da recente decisão do TRF2 e a decisão de sexta-feira da Assembleia Legislativa. Entendi eu que o TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decidiu a seguinte questão: quando há o mandato de uma prisão cautelar, quem manda prender é o juiz. Então, só ao juiz compete a decisão da soltura, isto é, emitiu o alvará de soltura perante a comunicação da Assembleia do que decidiu o plenário. Como a Alerj não assim procedeu, segundo-lhe nos jornais, se valeu de precedentes de outras prisões em flagrante de parlamentares, que a comunicação foi direta ao órgão
que estava responsável pela prisão. Então, segundo esses precedentes, a Alerj teria agido segundo os precedentes. Ora, criou-se, com isso, um conflito de competência. Ora, então, que me parece ser de bom senso, que a mesa diretora encaminhe ao TRF2 a explicação de por que não o fez desta forma na sexta-feira e faça a comunicação com a ata da sessão, com a votação, com todos os atos administrativos que a Assembleia tomou. Porque decisão de justiça não se discute, cumpre-se. E aí o TRF2 pode simplesmente acatar e emitir o alvará de soltura ou decidir ir para uma instância superior. E uma instância superior que decide as questões de conflito de competência entre os poderes é o Supremo Tribunal Federal. Baseado em quê? Num dos primeiros artigos da Constituição Federal, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que está existindo no dia de hoje? Uma desarmonia. Então, essa desarmonia só pode ser cessada se a Alerj fizer a comunicação ao TRF2, TRF2 poderá acolhê-la ou não. E se não acolher, quem tem que decidir é o Supremo Tribunal Federal. Mas isso é um entendimento meu, de um engenheiro e não de um jurista, como também o deputado Eliomar Coelho, um engenheiro. Mas isso me aponta a prática do parlamento, os anos que tenho de Comissão de Constituição e Justiça e outras questões que já vivi da mesma ordem. Então, resolvi explicitar essa questão, porque na sexta-feira, por 39 votos a favor e 19 contra, a Assembleia tomou a decisão da soltura. E aí, talvez num cápsule de minúcias, deveria ter encaminhado para o TRF2, mas não o fez. Se não o fez, o faça agora, porque esse é um tema que tem que se esgotar, porque hoje é dia 21 e essa casa tem que votar PPA, Plano Plurianual, tem que votar orçamento de 2018. E ainda nem apreciou essas emendas, nem apreciou as emendas na comissão de orçamento, para que depois possa vir a plenário. Então precisa esse conflito de competências ser cessado. Então queria só dar esta minha opinião e dizer uma segunda coisa, que por causa deste tema passou despercebido por todos. O governador Pezão, em declaração da semana passada, afiançou que iria levar a mercado internacional R$1 bilhão de adiantamento por conta de futuros royalties e participações especiais para o Rio Previdência. Deputado Eliomar, nós já vimos esse filme, e não foi de R$1 bilhão, não. Foi de mais do que isso.
salvo erro de memória, de 2 bilhões e 300. E foi um filme que não deu certo. Empréstimo, adiantamento de royalties, não é solução para a crise. Solução para a crise está na crise de receitas, que não aumentará se não aumentará as receitas se você não contiver o volume de perdas que você tem de ICMS, e nem tampouco sem apertar o cinto de uma forma mais rigorosa. Então, eu estou querendo lembrar, porque esse tema talvez tenha passado despercebido, e eu quero aqui já deixar claro minha posição absolutamente contrária à operação de lançamento em mercado internacional de debêntures por conta de futuros royalties e participação especial. Ações como essa levam mais rapidamente à quebra do nosso sistema previdenciário, porque descapitaliza o sistema cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito, o deputado Marcelo Freixo. Não se encontrando em plenário, próximo orador inscrito, o deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência tem 10 minutos pelo tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje eu subi à tribuna, é impossível não discutir mais essa decisão do TRF2, que expediu o novo mandado de prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Elencando, em primeiro lugar, a falta de competência da Assembleia Legislativa para expedir um alvará de soltura. E, em segundo lugar, que a Assembleia Legislativa havia extrapolado na sua decisão que, além de soltar os parlamentares, suspendeu qualquer possível suspensão que seus mandatos pudessem estar sendo submetidos. Decisão que o TRF não havia tomado até aquele momento, na sexta-feira. Eu acho que essa decisão do TRF, ela é um termômetro da gravidade da nossa crise institucional. As estruturas do Estado do Rio de Janeiro foram tomadas por grandes esquemas de corrupção e nós temos, mais do que um governo, um projeto de poder que se mantém à revelia de toda a nossa democracia. Luiz Fernando Pezão, que nessa semana apareceu em novas delações premiadas, inclusive com um destacado recebimento de propinas e uso de caixa 2 durante a campanha eleitoral, é um governador cassado. Foi cassado pelo TRE, pelo colegiado do TRE. E só não vai deixar o cargo porque o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, não vai colocar em pauta o julgamento dessa situação que o governador recursou junto ao TSE. Porque se fosse votado no TSE, ele ia ser cassado novamente. Porque as provas que levaram à decisão do TRE para a cassação da chapa Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles foram muito sólidas, mostrando que à medida que o governo negociava contribuições financeiras para a campanha eleitoral de 2014, bondades eram publicadas no Diário Oficial, com prolongamento de empréstimos, aditivos em contratos e etc. Agora, a cúpula do PMDB na Assembleia Legislativa foi presa. E a peça do Ministério Público Federal, ela traz um conjunto de elementos muito difíceis de serem desmontados, porque aponta diretamente para posições
discutidas no âmbito dessa Assembleia Legislativa e no âmbito da política estadual do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos, aponta a ação de intermediários, vulgo laranjas, com relação muito próxima com os parlamentares afastados, sócios, parentes, etc. E conecta tudo isso fazendo uma prova de facticidade muito consistente. E a grande questão é como que essa casa e a sociedade vão reagir. Essa casa optou pela liberdade dos 3 parlamentares, argumentando que a prisão dos 3 era ilegal. Por quê? Porque não teria se configurado flagrante, situação em que pode, segundo a nossa Constituição, levar à prisão de um parlamentar. A gente sabe que hoje muitos juristas têm sustentado a tese do flagrante por crime continuado. Essa é a tese que embasa a denúncia do Ministério Público Federal, de que os 3 deputados presos continuavam praticando crimes, inclusive se beneficiando do seu mandato para o exercício dessas práticas. Não tem discussão de foro, porque o foro que nos julga foi respeitado. A discussão é de imunidade parlamentar. Se caberia ou não defender os mandatos desses parlamentares a partir desse cenário jurídico. Nos pareceu que a decisão foi acertada devido à sustentação da peça do Ministério Público Federal. Por isso, a bancada do PSOL se posicionou favoravelmente à manutenção das prisões. Isso não significa que não devam ser respeitados os direitos legítimos à defesa de cada um desses deputados que foram presos. Isso não significa que devam ser respeitadas as prerrogativas de cada parlamentar. Mas a gente não pode viver uma realidade onde o parlamentar pode praticar ilícitos sem que seja impossível que ele responda por esses ilícitos se ele possui o apoio da maioria dos seus pares. Aí a gente viveria não uma situação de garantias individuais e garantias constitucionais. A gente viveria uma situação de distorção, transformando a importante imunidade parlamentar para que cada um de nós possa exercer o nosso mandato de forma reta, sem medo das nossas opiniões, sem medo de defender os nossos posicionamentos, em impunidade aos parlamentares, o que absolutamente não é desejável e não fortalece a democracia. Hoje, com essa decisão do TRF, esse parlamento é tensionado a entender melhor qual é o limite das suas competências. É cabível que um deputado saia daqui com uma decisão do plenário diretamente para a Secretaria de Administração Penitenciária para soltar os parlamentares presos, ou isso deveria passar pelo Tribunal Regional Federal, lugar onde saíram os mandados de prisão? É cabível que a segurança dessa casa, junto com a Guarda Nacional, impeça que um oficial de justiça ingresse nessa casa para fazer valer uma decisão judicial que mandava que a sessão plenária fosse feita com as galerias abertas? Não é cabível. Não é cabível, e esse tipo de ação tensiona os frágeis limites da nossa democracia. Uma parcela da população olha para a política, olha para o parlamento e diz: são todos iguais. Eu gostaria de dizer, não são todos iguais. Uma parcela do parlamento não participa, não compactua, não compõe com as engrenagens que hoje fazem com que uma parcela do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, sirva a esquemas de corrupção que não são simplesmente desvios morais. São engrenagens que fazem com que o nosso Estado favoreça a minorias fortemente poderosas econômica e politicamente. Esse caso da FETransport é muito ilustrativo.
o preço da passagem, a péssima qualidade dos transportes, a inibição do governo do Estado em investir em alternativas ao transporte rodoviário, o ocaso que os moradores de Niterói e de São Gonçalo sofrem com a tragédia que é o serviço de barcas, a tragédia da expansão do metrô, que demora para sair, quando sai errado, que é para não mudar de fato a matriz de transporte no Rio de Janeiro, é para continuarmos presos à matriz rodoviária. Quantas dessas decisões não foram tomadas à luz da pressão dos barões do transporte no estado do Rio de Janeiro? Agora, o que essa casa tem a obrigação de fazer é cuidar da sua agenda. É, primeiro, estabelecer comissão de ética para apurar as denúncias feitas contra esses 3 parlamentares. Eles presos ou não, como foi a decisão dessa casa, que em algum momento será respeitado, eles presos ou não, têm que responder pelos crimes que estão sendo acusados. E mais que isso, essa casa tem que responder ao que aquelas acusações trazem com relação à agenda que foi aprovada ou que foi omitida aqui nessa Assembleia Legislativa. Vamos votar o projeto do deputado Eliomar Coelho, que define controle público da bilhetagem eletrônica, para que o bilhete único não possa mais ser manipulado e permitir o pagamento de propina. Vamos votar os projetos que estão nessa casa, que dizem respeito ao transporte aquaviário, antes que saia o edital de licitação e a gente não tenha aprovado uma legislação que aperfeiçoe o papel do transporte aquaviário para que ele possa, de fato, ser uma alternativa de transporte na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Eu quero colocar em votação aqui o meu projeto que trata da linha social em Charitas. Acho que é fundamental. Eu quero colocar em votação aqui o debate sobre a criação da linha em São Gonçalo. Vamos debater, porque o governo não pode continuar destinando recursos através do bilhete único para financiar a FETransport, enquanto a população do estado do Rio de Janeiro sofre com os resultados desse cartel em relação promíscua com as entranhas do estado do Rio de Janeiro. É necessário uma agenda que tenha capacidade de dialogar com a população, de enfrentar esses esquemas para que a democracia no estado do Rio de Janeiro seja estabelecida. E para concluir, senhor presidente, é fundamental que seja trazido ao plenário dessa casa o pedido de impeachment do governador Luiz Fernando Pezão, que juntamente com a instalação das CPIs que vão apurar as isenções fiscais, a máfia nos transportes e a crise na saúde pública do estado do Rio de Janeiro, podem permitir uma atuação independente da Assembleia Legislativa que enfrente os esquemas de corrupção e nos tire dessa crise de tão grave que está corroendo a nossa democracia. Hoje, a blindagem dos esquemas de corrupção que está acontecendo pelo Parlamento Nacional e pelo Parlamento dessa casa são tão graves para a nossa democracia quanto os abusos dos controladores, dos operadores da justiça, que passam por cima de garantias constitucionais e liberdades individuais. Não podemos ser lenientes com nenhuma dessas posturas. E, por isso, é fundamental que essa casa cumpra a sua agenda e enfrente esses esquemas. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Próximo orador inscrito, deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência tem 10 minutos pelo tempo regimental. Com a palavra, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Carlos Osório, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria inicialmente trazer
aqui para o plenário desta casa o seguinte: hoje, a tal da crise que há muito tempo vem se falando, se discutindo e debatendo nesta casa, ela atinge em cheio esta casa, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, exatamente com a prisão e soltura, e agora ninguém sabe o que vai acontecer como desdobramento da decisão última do TRF2. Quer dizer, complicado. Agora, isto por quê? Isto pelo simples fato de nós o tempo todo estar trazendo denúncias da forma como havia a má gestão na administração do Estado do Rio de Janeiro em relação às políticas públicas que eram colocadas em prática. E quando a gente trabalhava aqui essa questão, a gente dizia: há uma destruição intencional, premeditada das políticas públicas de caráter social. A questão da educação é realmente lamentável, um verdadeiro escândalo. Você vê e assistir escolas se fechando quando tem fila de crianças, adolescentes para obter uma matrícula. O caso da saúde, lamentável. Como a gente vê, por exemplo, o Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Pedro Ernesto, que não só forma médicos para atuar na saúde do Rio de Janeiro, como na saúde, inclusive, de outros estados do nosso país. Especialização, formação, formação através de pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, naquilo que significa tratamento de doenças com grau de complexidade elevado. Tudo isso daí de águas abaixo, destruído. A política da habitação é só a gente assistir e ver. Nós não podemos de forma alguma ficar imune e insensível às famílias, a quantidade de famílias que nesta hora já começa a ficar ocupando as marquises, debaixo das marquises, porque é debaixo delas onde vão passar a noite. E a questão dos transportes penaliza de forma brutal e perversa o usuário destes serviços no estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos de forma alguma. E isso daí, focando mais a questão dos transportes, única e exclusivamente por conta da prática da propinagem através da dinheirama que era colocado no bolso de forma totalmente inescrupulosas de pessoas que deveria ter um outro tipo de atitude e estava tendo exatamente essa atitude criminosa. Nós não podemos de forma alguma ficar quieto e calado, sem discutir isso daqui. E é claro que isso atingia mesmo a nossa função de parlamentar aqui nesta casa, quando a gente procurava apresentar através da nossa elaboração legislativa projetos de interesse da população, do usuário dos serviços de transporte no estado do Rio de Janeiro, e que às vezes nem sequer publicados eram. Imagine, se não eram publicados, como que eles poderiam entrar na ordem do dia, na pauta para discussão e votação da sessão que se realizava naquele dia? Nada, ficava exatamente engavetado. E agora, é claro, o engavetamento acontecia por conta dessa prática da propinagem que fazia com que parlamentares desta casa, usufruindo dos recursos da propinagem, embarreirasse o tempo todo a ação daqueles que pretendiam aqui, como deputado, contribuir de forma efetiva para apontar um outro rumo que corrigisse as distorções do sistema de transporte do estado do Rio de Janeiro. Sistema de transporte este que penalizava de forma brutal o usuário
afirmo mais uma vez, o cálculo que feito aí de forma grosseira, o dinheiro que pelo menos é apontado como recebido pelos deputados Pisciani, Paulo Melo e Albertassi, chegava em torno de 150 milhões de reais. Isso daí significa, se você apanhar o custo da passagem de hoje, que é 3,40 reais, isso daí equivale a exatamente 44.117.647 passagens. Quer dizer, são números astronômicos. E números astronômicos que significa exatamente a infelicidade daquele que depende dos transportes como uso para se locomover no estado do Rio de Janeiro. Então, é claro que hoje a crise se instala, mas se instala mesmo no centro desta Assembleia Legislativa. O nosso mandato tem vários projetos apresentados referentes exatamente à política de transporte, procurando dar um novo rumo a esta política pública tão importante na vida da cidade e das pessoas que moram, circulam, trabalham e vivem na cidade, se divertem na cidade. No estado do Rio de Janeiro também, nós temos vários requerimentos de informação, solicitando o que a gente considerava importante até para auxiliar e contribuir de forma efetiva para o exercício da nossa função como parlamentar nesta casa. Então, isto daí nós vamos continuar a cobrar de quem dirige os trabalhos, de quem realmente conduz o processo legislativo nesta casa, que, respeitando o regimento interno. Nós não queremos nada mais, nada menos do que isto. Respeito ao regimento interno da casa na condução do processo legislativo. E isto daí significa o quê? Que o projeto, quando é apresentado, tem que ser publicado e depois enviado para as comissões emitirem, que tem a ver com o assunto, emitirem os seus respectivos pareceres. Depois dos pareceres emitidos, colocados na ordem do dia. É isto, é natural, é simples, não tem nenhuma complicação. Por que isso não é feito? Não é feito exatamente para, através do embarreiramento, através do segurar os projetos, através da não publicação, favorecer exatamente o empresariado dos transportes do estado do Rio de Janeiro. E aí, é claro, como contrapartida, o recebimento de benesses através das propinas que são enviadas para os seus respectivos sócios, entre aspas, né, desse serviço no estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós vamos continuar como mandato, exatamente exigindo, cobrando a resposta aos nossos requerimentos de informação, cobrando exatamente que nossos projetos sejam colocados na ordem do dia, que sejam discutidos e votados. Quem é contra, vota contra. Quem é a favor, vota favorável. Então é isto que a gente está querendo que aconteça. E eu espero que, por conta desta crise, como solução dela, pelo menos a casa aqui comece a tomar um outro rumo na condução do processo legislativo, respeitando principalmente a condução desse processo legislativo através do regimento interno que existe nesta casa com esta finalidade. Eram essas considerações e até a próxima. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Gostaria de convidar Vossa Excelência para assumir essa presidência, uma vez que eu sou o próximo orador inscrito, para que nós possamos encerrar o expediente final. Por isso, por favor, deputado Eliomar Coelho, a gentileza de assumir essa presidência, fazendo o encerramento do expediente final. Enquanto isso, me encaminho para a tribuna. Deputado Eliomar Coelho se dirige à presidência.
Convido o nobre deputado Carlos Osório para fazer uso da tribuna, que tem à sua disposição 10 minutos. Obrigado, deputado Eliomar Coelho, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos acompanham aqui nesse expediente final. Eu não posso deixar de iniciar, senhor presidente, esse meu pronunciamento sem me ater às questões que hoje envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do ponto de vista institucional. Hoje, ao encerrar a sessão ordinária, eu fiz uma questão de ordem à presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa, requerendo que seja convocado, no mais breve espaço de tempo possível, uma reunião do Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa, com todas as lideranças partidárias e a presidência da Casa e a mesa diretora, para que os parlamentares da Assembleia Legislativa possam receber os esclarecimentos que são indispensáveis sobre os fatos ocorridos na última sexta-feira, na sessão de sexta-feira, que hoje encontra-se em discussão na Justiça por uma proposta, um requerimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para que a sessão de sexta-feira seja cancelada, alegando o Ministério Público o impedimento de entrada na casa de uma oficial de justiça para o cumprimento de uma decisão judicial. Nós queremos aqui, cada um dos parlamentares e a população carioca e fluminense exige saber o que se passou, se de fato quais foram os procedimentos adotados pela mesa diretora na sexta-feira, se houve o cerceamento de fato de ingresso de uma oficial de justiça na casa para o cumprimento de uma decisão judicial e com a resposta do inquérito ou da sindicância que foi instalada por essa presidência com relação a esse tema. Acho importante também que seja esclarecida à população do Estado do Rio de Janeiro e a todos os parlamentares dessa casa o porquê da decisão da mesa diretora de ir diretamente à Secretaria de Administração Penitenciária, determinando a libertação, a soltura de 3 parlamentares que haviam sido presos por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e não o encaminhamento da decisão da Assembleia Legislativa dado diretamente ao Tribunal para que o Tribunal pudesse expedir a sua decisão. Nós queremos entender qual foi o fundamentamento jurídico que orientou essa decisão, quem tomou essa decisão e se essa decisão, enfim, como é que ela foi executada, porque hoje essa decisão foi revertida por uma ordem do próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. É importante que esses esclarecimentos venham aos 70 parlamentares dessa casa, ao conjunto da Assembleia Legislativa e também à população carioca e fluminense. E queremos também, nessa reunião de colégio de líderes, que a mesa diretora possa esclarecer e dar informação e satisfação a cada um dos deputados com relação à decisão de hoje, se já foi ou não entregue aqui ao plenário, aqui à mesa diretora da Assembleia Legislativa, qual é o inteiro teor dessa decisão, o que fará a mesa diretora como próximos passos, pois, como veiculado na grande imprensa, a própria decisão da Corte, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, coloca a possibilidade de haver a solicitação de uma intervenção na Assembleia Legislativa por conta de um eventual descumprimento de determinação judicial. Ora, senhoras e senhores deputados, nós temos que ter agora absoluta tranquilidade, serenidade na tomada de decisões, não pode pairar dúvidas sobre as decisões que venham a ser tomadas de agora em diante pela mesa diretora e cada um dos deputados tem o direito de saber qual será o posicionamento da presidência da Casa, porque, senhoras e senhores deputados, nós estamos falando aqui da autonomia do Poder Legislativo, de nossas prerrogativas e de cumprimento de decisões judiciais. Não podemos nós, um poder que representa a população, estar nesse momento sob júdice, ou seja, com suspeitas de descumprimento de ordens judiciais e a possibilidade, aventada por um desembargador federal, de requerer
a intervenção federal nessa Casa de Leis. Então, acho que é absolutamente necessário que a mesa diretora tenha absoluta tranquilidade, serenidade, transparência e consulte os líderes partidários sobre qualquer passo que venha a ser tomado. Precisamos de esclarecimentos, por um lado, de tudo que se passou na sexta-feira e dos motivos que levaram as atitudes que foram tomadas na sexta-feira terem sido colocadas em prática. E queremos saber, hoje, qual foi a decisão que chegou aqui nessa casa e o que diz a Procuradoria da Casa e qual será ou quais serão as decisões que venham a ser tomadas pela mesa diretora. Deputado Eliomar Coelho, nós aqui e os demais parlamentares representamos 16 milhões de cariocas e fluminenses. E nós temos a obrigação de exigir que o nosso próprio poder, através de sua direção, esclareça o que se passou e garanta que não haverá mais nenhum descumprimento a qualquer decisão judicial por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos o direito de requerer, e fiz aqui no plenário, através de uma questão de ordem, e importante destacar que o presidente da sessão, deputado Wagner Montes, se comprometeu a tão logo aqui chegue as decisões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que convoque, se comprometeu que irá convocar uma reunião do Colégio de Líderes para que todo o conjunto do Parlamento possa receber essas explicações e possam discutir os próximos passos que devam ser tomados, uma vez que essa é uma responsabilidade que todos compartilhamos, pois somos todos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, um tema a mais a se tratar no dia de hoje, que é um tema que é fundamental que seja levantado nesse momento de gravíssima crise. Nenhum de nós aqui tem dúvidas sobre a crise dramática que vive o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma crise ética, moral, financeira, política e administrativa. Nós sabemos que o atual governo, o atual chefe do Poder Executivo, infelizmente perdeu as condições de autoridade de seguir conduzindo e governando o Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro está absolutamente à deriva, na segurança, na saúde, na educação, uma total falta de perspectivas. Enquanto o Brasil começa a sair da crise, a crise no Rio de Janeiro só se aprofunda, gerando cada vez mais intranquilidade à nossa população. Está na hora, senhoras e senhores deputados, que nós estejamos à altura das nossas responsabilidades. Todos os cariocas e fluminenses sabem que o atual governo do Estado acabou. Todos os cariocas e fluminenses sabem que crimes de responsabilidade foram cometidos pelo atual governador do Estado. Todos os cariocas e fluminenses sabem que vários pedidos de impedimento do governador estão arquivados na gaveta da presidência dessa casa. Está na hora de todos esses deputados requererem à mesa diretora da Casa que seja colocado em apreciação e votação esses pedidos de impedimento. Senhor presidente, não há mais tempo a perder. O Rio de Janeiro não aguentará ficar um ano no limbo, mais um ano no limbo, mais um ano à deriva, mais um ano em direção a um fundo do poço que parece não ter fim. Precisamos, sim, tomar uma decisão corajosa de apreciar aqui nesse plenário o impedimento do governador do Estado, pois eu temo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se isso não for feito, nós temos o risco real e concreto de entrarmos numa convulsão social, de termos um colapso aqui no Rio de Janeiro e ser requerida uma intervenção federal numa situação ainda mais dramática do que a situação que vivemos hoje. Por isso, senhor presidente, acredito que a partir de agora nós temos que votar o orçamento, temos que votar a LDO, mas mais importante que tudo isso, temos que exigir da mesa diretora que venha aqui a plenário a discussão do impedimento do governador, uma vez que não há nenhuma dúvida, o governo acabou e nós não podemos ficar com o governo morto-vivo mais 365 dias do ano. O Rio de Janeiro não aguenta, o Rio de Janeiro tem urgência e cabe a nós tomarmos a providência que requer a nossa população. Obrigado, senhor presidente, eram essas nossas considerações. Não havendo mais orador inscrito, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca sessão ordinária
do dia 22 de novembro de 2017, em tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 1417/2016, de autoria da deputada Ana Paula Rechoá. Projeto de lei número 2115/2016, de autoria da deputada Marta Rocha. Em primeira discussão, projeto de lei número 537/2015, de autoria dos deputados Zaqueu Teixeira e Jorge Pisciani. Projeto de lei número 669/2015, de autoria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e Vaguinho, que institui a Política Estadual de Aquisição de Alimentos e Agricultura Familiar. Projeto de lei número 778/2015, de autoria do deputado André Siciliano. Projeto de lei número 1393/2016, de autoria do deputado Tio Carlos. Em discussão única, projeto de resolução número 568/2017 e requerimento número 343/2017. Está encerrada a discussão.